Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre infertilidade. A minha convidada é a doutora Paula Fittbeck. Ela é ginecologista, especialista em reprodução humana, vai tirar todas as nossas dúvidas. Nós contamos com a sua participação, por isso não saia daí. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é um prazer ter a sua companhia. Seja muito bem-vindo e fique à vontade para tirar sua dúvida hoje sobre infertilidade. É muito fácil participar, eu vou dar todos os caminhos para vocês. Pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337-5886. Você também participa pela internet nas nossas várias redes sociais, no Twitter, @consultadoutor, no Instagram, @consultaaldoutor. Nós estamos no Facebook, é a nossa rede social favorita, facebook.com/consultaaldoutor. Você encontra a nossa página por lá, pode curtir, compartilhar com seus amigos e familiares, para que mais pessoas fiquem muito bem informadas aqui conosco. E claro, a sua dúvida vai ser sempre respondida aqui da melhor maneira possível. Eu já posso ver aqui que a doutora vai disponibilizar no final do programa um e-mail para que você possa entrar em contato com ela. As perguntas chegam numa quantidade muito grande, eu tento ler a maior parte delas e fazer as perguntas, ainda que eu não fale o nome de quem enviou, tá? Porque às vezes várias perguntas tratam da mesma coisa, o mesmo problema, seguem ali a mesma tendência, então eu tento fazer essa pergunta, ainda que eu não fale exatamente do jeitinho que você perguntou, eu tento esclarecer a sua dúvida, passando assim para a doutora, que é a nossa convidada hoje, doutora Paula Fittbeck. Ela é ginecologista, especialista em reprodução humana. Doutora, boa tarde para você. Obrigada por ter vindo. O prazer é meu. Obrigada. Olha, falar sobre infertilidade, a gente vai falar sobre um sonho, né? Então, falar sobre infertilidade, fala sobre um sonho que está com uma dificuldade aí de se tornar realidade, né? E quantas vezes que eu recebi aqui especialistas, ginecologistas, obstetras, colegas médicos, que a gente esbarra no problema da infertilidade. Então, por isso um programa hoje só para tratar desse assunto. Queria que você começasse, então, falando, a mulher, ela vai mais ao médico do que o homem, certo? Isso é um fato. É um fato, ela vai mais. Mesmo porque a mulher, desde a puberdade, e principalmente desde o início das primeiras menstruações e das primeiras relações sexuais, ela tem o ginecologista como um médico geral, um clínico geral. Já o homem, ele acaba não tendo essa figura, né? Que no caso seria o urologista, mas que acaba sendo mais requisitado próximo ou após aos 40 anos de idade, né? A mulher não, ela tem esse médico ao longo da vida, né? E é por isso que é tão importante, quando a gente fala em infertilidade, que o ginecologista geral atue em conjunto com os especialistas em reprodução assistida. Porque nem sempre o nosso ginecologista vai ser o especialista em reprodução, né? Exatamente. Na verdade, na minoria das vezes, tá? Então, a reprodução assistida é um capítulo bastante específico, bastante à parte da ginecologia, né? Então, é importante que o ginecologista geral, ele identifique, né, alguns fatores que podem levar a uma infertilidade e, principalmente, que alerte as mulheres e aos casais quando houver essa necessidade, né? Principalmente ao longo da vida da mulher, que acaba às vezes postergando devido ao estudo, a trabalho, a outros planos na carreira ou na vida pessoal, acaba postergando a maternidade para acima de 35, às vezes até mais, né, próximo aos 40 anos. Então é importante que esse ginecologista, ele identifique e alerte, ele oriente as pacientes para que a gente consiga ter melhores resultados com os nossos tratamentos. Eu sempre falo que tem que ter o planejamento familiar, né? Então, a mulher, ela já sabe. Então, se você tem, você sabe quantos anos você tem, se você ainda não é casada, né? Isso para as mulheres. Se a mulher ainda não é casada, ela sabe que
isso, demora um tempo até você encontrar o parceiro, você casa, aí você vai pensar em ter filhos. São vários sonhos aí no meio, né? O casamento, a aquisição da casa própria, né? Exatamente. Então, quem planeja, faz tudo direitinho, você acaba levando um tempo muito maior, né? É muito difícil hoje em dia que um casal tenha, assim, pense em ter filhos muito cedo, antes dos 30 anos de idade da mulher, né? Então, o que antes já era uma idade mais avançada velha da mulher, né? Exatamente. Então, se a gente for ver, as nossas mães um pouco menos, mas as nossas avós, né, que são 2 gerações, então após os 30 anos, a maioria já era considerada uma primigesta idosa, que a gente fala, né? Então, já não era mais padrão, principalmente nas nossas avós, você casar ou ter filhos após os 30 anos. Hoje em dia é quase que uma regra, né? Então, as mulheres abaixo de 30 que têm filhos acabaram se tornando exceções. E se nós formos ver biologicamente, isso não é o ideal, né? Então, existe... Nosso corpo é o mesmo, né? O mundo mudou, a mulher mudou, ganhou mais espaço, a gente trabalha mais, tem nossas carreiras, mas o corpo é o mesmo, né? A sociedade mudou, mas o ovário não evoluiu. E é curioso até no consultório, no nosso dia a dia, que você vê, inclusive, fisicamente, né? Então, hoje em dia, você vê mulheres de 38, 39, 40, 45 anos, que aparentemente você dá 30, às vezes dá até menos, né? Isso existe. Mas o ovário, ele não acompanha nem essa parte emocional, social da mulher, nem a física, exatamente. Então, é um pouquinho mais difícil quando a idade chega. Com certeza. Agora, falar sobre esse planejamento é você também fazer com que o seu parceiro faça todos os exames. Não responde agora, mas eu queria que você falasse, então, quando eu voltar, que eu vou dar um recadinho muito importante. Aliás, peguem papel e caneta, vocês vão precisar anotar um número de telefone para ligar. O marido também precisa fazer esses exames, né, doutora? Sim. Eu queria que você falasse, depois que eu voltar, a porcentagem, então, de problemas quando é com o homem, quando é com a mulher ou quando é o casal, tá? Daqui a pouquinho. Eu volto a conversar com a doutora Paula Fitbeck, que é ginecologista, especialista em reprodução humana. Doutora, eu queria que você falasse pra gente agora, a gente começou o programa falando que a mulher procura mais o médico, né? Então a mulher tá mais assistida aí com o médico de sua confiança, que o ideal seria ter este médico, o seu ginecologista, né? Que vai acompanhar toda a sua trajetória, inclusive para se houver um caso, por exemplo, de dificuldade de engravidar, que esse problema possa ser detectado rapidamente, né? Tem gente que pula de médico em médico, acaba atrasando. A gestação já ficou atrasada por causa de carreira, outros planos, casamento um pouco mais tarde, e ainda demora para diagnosticar algum problema. Eu queria que você falasse porcentagem, assim, não sei se dá para falar isso, de quando o problema é só com o homem, quando o problema está só na mulher e quando o problema é dos dois, doutora. Dá pra gente dividir aí esse percentual? Sim, a gente consegue ter algumas estatísticas, tá? Então, a gente acredita que pelo menos 35% das causas de infertilidade conjugal sejam decorrentes de fatores masculinos, tá? Então, a gente vê que é uma incidência bastante grande, 35%. 50% aproximadamente a gente tem de causas ovarianas ou ovulatórias, tá? Que desde um distúrbio de ovulação, como por exemplo o mais conhecido, o mais comum é o ovário policístico, né? Então, e algumas causas tubárias. Esses 3 grupos são os mais importantes. Tá? Causas tubárias a gente tem no Brasil, principalmente devido a fatores inflamatórios infecciosos, então alguma infecção pélvica, alguma vaginose ginecológica maltratada, que ainda é muito frequente na nossa população, e a conhecida endometriose. Tá? Então, nesse grupo, a gente tem aí mais ou menos os 90% das causas de infertilidade. Os outros 10, 15% são fatores mais raros. Então, fatores uterinos, miomatoses, pólipos uterinos, fatores genéticos, fatores do colo. Então, são um pouquinho mais raros. Você falou de ovário policístico e à frente desse programa eu já recebi diversas mensagens de mulheres que sofrem da síndrome do ovário policístico. Me parece muito comum. É sempre causa de infertilidade ou pode ser causa de infertilidade? Não, pode ser uma causa de infertilidade.
Tá? Então, a gente sabe que as mulheres com ovário policístico, elas têm distúrbios ovulatórios. Tá? Então, não é um problema ovariano propriamente dito, de não ter uma reserva ovariana, ter uma falência ovariana. Entendi. É o contrário. Agora, tá? Então, ela não ovula. A mulher que tem esse problema de ovulação, ela não necessariamente tem um problema de menstruação irregular. Sim, tem? Geralmente sim. Tá? Um dos primeiros sinais e sintomas de uma mulher com ovário policístico é ciclos irregulares, tá? Ou até as mulheres que entram em amenorreia. Então, por exemplo, elas não menstruam. São aquelas pacientes que te procuram, olha, eu fico 3, 4, 5 meses sem menstruar, tá? Isso acontece desde a minha adolescência, só não acontece quando eu uso anticoncepcional, né? Que é uma das formas de regular. Tratar, né? Exatamente, mas que daí ela não vai engravidar, tá? Então, essa é o grupo mais comum. Tá? Então, se a gente for ver estatística, pelo menos aí das causas ovulatórias, mais de 50% das mulheres com causa ovulatória é ovário policístico. Ciclo menstrual, o que é o ideal, então? De quantos em quantos dias? Que você tenha uma regularidade, tá? Então, se considera de 21 a 35 dias um ciclo menstrual regular. Tá? Você pode ter um ciclo mais curto, 21, 22, 23 e assim por diante, ou mais longo, tá? Até 35, exatamente. Isso então, são considerados ciclos regulares. A média são uns 28 dias, né? Mas algumas mulheres não têm de 28, não necessariamente elas têm uma irregularidade. Por que eu pergunto isso? Porque as mensagens chegam aqui, às vezes, olha, eu fui diagnosticada com ovários policísticos, mas o médico não deu muita importância para isso. Pode ser porque essa menstruação segue regular? Sim. Daí a gente está falando da questão reprodutiva do ovário policístico. Tá? Então, espera-se que uma mulher, mesmo com ovário policístico ou a síndrome do ovário policístico, que daí cursa com alteração de hormônios masculinos, então você tem aquelas mulheres com mais pelos, com acne, queda de cabelo e ultrassom também, então que daí completa a síndrome, né, irregularidade menstrual com esses dois critérios. Então, não necessariamente ela vai ter uma amenorreia ou uma oligomenorreia, ela não vai ficar sem menstruar. Entendi. Exatamente. Então, ela ovula. Essas mulheres, geralmente, elas não têm uma dificuldade na gestação. Tá? Então, se você tiver uma ovulação, um ciclo menstrual, estiver ovulando, se você excluir outros critérios de infertilidade, espera-se que ela não tenha problemas para engravidar. Mas daí ela tem que ver as outras consequências do ovário policístico, que antes de mais nada é uma doença metabólica, né? Então, uma doença que cursa com resistência à insulina, obesidade, exatamente. E aí a gente chega também na obesidade, que é a causa de infertilidade também, doutora. Também. Para a mulher, né? Para a mulher, exatamente. E para o homem também. Para o homem também? Tá? Se a gente for ver causas masculinas, existe uma frequência muito maior, por exemplo, de varicocele, que é a causa mais frequente de infertilidade masculina, nos homens obesos. Tá? Porque o mecanismo é de congestão ali, são varizes que a gente tem no testículo. Então, existe uma incidência muito maior nos homens obesos. Existem distúrbios metabólicos e algumas doenças que podem, ao tempo, levar a uma alteração no espermograma, que também são mais frequentes nos homens obesos. Então, é mais frequente tanto no homem como na mulher. Tá. Doutora, quando é que é hora? Olha, a gente já falou que as mulheres deixam para engravidar mais tarde, né? O que é considerado normal, então? O casal decidiu ter um bebê, tá? Decidiu engravidar. Aí são dispensados todos os métodos contraceptivos. Exatamente. Certo? E aí as relações sexuais vão acontecer de acordo com a vontade do casal. O que é normal? A tentativa de quanto tempo? A definição de infertilidade, quando você deve investigar, num casal onde a mulher tem menos de 35 anos, tá? Você espera até 1 ano de relações sexuais no período fértil sem métodos anticonceptivos, tá? Então, você pode esperar até 1 ano nas mulheres abaixo de 35. Se a mulher já fez 35 anos, recomenda-se já a investigação e a procura de um especialista após 6 meses. Então, após 6 meses, a mulher já tem mais de 35 anos, já se justifica fazer uma investigação. Perfeito. Então, para ver como a idade da mulher é o fator determinante, né? Exatamente. Falar de planejamento familiar, então a gente fala já
pelo visto, até 35 anos é um pouco mais tranquilo. Depois de 35 já começa a ficar mais difícil naturalmente. E aí tem ansiedade, doutora, tem tantos outros fatores que vão interferir, que podem interferir, a gente fala já já. Eu vou atender uma telespectadora que está na linha, fala conosco, é Sueli, de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Oi, Sueli, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade para tirar sua dúvida. Aqui, doutora, eu estou querendo saber que eu estou fazendo o coito programado. E eu usei o Gonal e o Ovidrel. Na clínica que eu estou tratando, não falou exatamente o que eu tenho, mas não é problema nas trompas e nem ovário policístico. Tá. Aí eu tive que fazer o coito programado. Aí já é a segunda vez e não deu certo. Será que eu estou no caminho certo? Sueli, me permite perguntar a sua idade? 35. 35 anos. Então você está fazendo o tratamento... O coito programado que eu fiz. Programado, tá joia. O coito programado é o primeiro tratamento, tá? Quando se excluem algumas outras causas, tá? Então ele é o tratamento mais simples no qual você administra a medicação para induzir a ovulação. Você orienta exatamente o dia que essa mulher vai ovular, porque você dá uma medicação que é esse Ovidrel, que ela falou, e o casal namora em casa, tá? Então, é um ciclo um pouco menos complexo, tá? Então, o que acontece, Sueli, é que muitas vezes a gente tem um diagnóstico não completo, como você falou, tá? Então, você pode ter uma boa resposta com o coito programado se você tiver certeza que você tem as tubas pérvias, a cavidade uterina com o endométrio receptivo, tá? Você tiver um espermograma completamente normal e que você estiver ovulando, tá? Então, é importante que se faça uma indução da ovulação com o Gonal ou com outras medicações como você está fazendo, assistida por ultrassom e, eventualmente, até exames de sangue, para que a gente tenha certeza que você está respondendo à sua medicação e que você está realmente ovulando naquele período que a gente considera aí o normal e que a medicação está agindo da forma adequada. Tá? Só 2 ciclos de coito programado, eventualmente, não é o suficiente, tá? Então, ela tem 35 anos, ela está aí no limite, né? E até eu vou falar depois sobre essa questão da idade de 35 anos, mais um detalhe novo, tá? Mas eu acho que até 3 ciclos de coito programado, a gente ainda considera normal você tentar. Tá? Se depois de 3 ciclos não tiver uma gestação, então acho que tem que reavaliar, principalmente a questão aí, se está tendo uma ovulação, a questão tubária, tá? Que nem sempre o laudo de uma histerosalpingografia, que é o exame para a gente ver as tubas, ele é compatível. Né? Exatamente. E nem sempre o laudo é compatível com a realidade. Na verdade, na minoria das vezes. Tá? Então, existe uma premissa em quem trabalha com reprodução assistida que você não vê laudo, você vê a imagem. Esse exame ele é bem invasivo, não é? Ele é um exame bastante chatinho de fazer. Ele causa um pouco de desconforto, porque você tem que injetar um catéter dentro do colo do útero, da cavidade uterina, e injetando contraste. Então, ele causa um pouco de contração uterina, um espasmo, ele pode dar bastante cólica. É um exame bastante difícil de ser realizado, mas de acordo com a imagem é que a gente dá o laudo. Então, eventualmente, tem que reavaliar, ela não engravidando após 3 ciclos, a imagem, né, da histerosalpingografia, para ter certeza que não é um fator tubário, avaliar melhor a questão ovulatória, eventualmente a reserva ovariana dela, né, que ela tem 35, mas a gente pode ter já uma queda um pouco mais significativa. Cada uma diferente, né? Exatamente. Tem um exame, eu não sei se você fez, Sueli, que chama hormônio antimileriano, que é um exame importante para avaliar a reserva ovariana, é um exame que nem sempre também se pede. Isso só é pedido, existe, está disponível, mas só é pedido para mulher que tentou engravidar durante um ano, não conseguiu, é isso? Não ou pode ser feito antes? Não necessariamente. Na verdade, o antimileriano, ele é um exame assim que ele entrou na prática clínica para que ele fosse um guia
reprodutivo para a mulher. Fazer parte desse planejamento. Exatamente. Vamos supor que eu tenho 36 anos, eu ainda não me casei, eu ainda não penso em ter filhos antes. Ele é um exame que me guia como que está a minha reserva e o que eu tenho que fazer com isso. Então, se vale a pena eu já congelar óvulos ou vale a pena eu já ter filho mais rápido. Às vezes, meninas jovens, 28, 30 anos também, ele prediz se você tem um risco de uma falência ovariana precoce. Legal. Então, eu acho que é um exame importante, né? Porque ela está numa idade limítrofe. E o que é mais, assim, importante para você, Sueli, é assim, não demorar para pular as etapas dos tratamentos, tá? Então, isso saiu um guideline novo agora em março desse ano, no qual uma revista, assim, que é considerada de maior impacto na reprodução assistida, no qual se orienta a próximo a 35 anos que não demore a pular as etapas. Então, fez 3 ciclos, não deu certo, então volta para o médico e eventualmente já faz um tratamento mais complexo, porque principalmente após os 37, não 35, mas 37, a gente tem uma resposta muito mais baixa dos tratamentos, mesmo com a fertilização in vitro, tá? Então, quanto antes ela conseguir engravidar, melhor é, nem que tenha que pular os tratamentos. Mas ainda está dentro do esperado. 2 ciclos de coito ainda dá para esperar. Eu consideraria aí até 3 ciclos, senão eu reavaliaria aí os tratamentos. Desse coito programado, então, que é dos tratamentos o mais simples, que você falou, né? O menos complexo é o menos deles, complexo. Significa que quando a gente começa a falar de tentativa, então, de engravidar, o casal namora quando quer. Isso, né? Nesse primeiro ano aí, que você não tá na idade limite, nada disso, você tenta um ano, pronto. Nesse que você tem dia certo para fazer ou são dias certos? Não, são alguns dias, mas assim, 2, 3 dias no máximo, tá? Então, porque o que você faz? Você administra ou não medicamentos, mas você avalia com ultrassom transvaginal periódico o crescimento do folículo ou dos folículos, que é o óvulo. Então, você estipula exatamente o período ovulatório e naqueles dias ou dia, o casal tem que ter relações, né? Então, o que acaba até gerando um pouco de ansiedade. Então, pode ter tido antes, naquele dia não pode faltar. Isso, exatamente, pode ter tido, não é impeditivo, tá? Existe aí um mito de que tem que ser um dia sim, um dia não. Isso se o espermograma tiver alterado, tá? Se o espermograma for normal, quanto mais melhor, tá? Então, mais chance, né? Exatamente, Agora, com fatores masculinos graves, não. Daí você pede que o parceiro aguarde, tenha aí pelo menos uns 3, 4 dias de abstinência. Tá. Olha só que interessante, agradeço a Sueli que participou aqui com a gente de Minas Gerais, falou ao vivo por telefone. As chances de gravidez num casal saudável, em idade fértil, também não é muito grande, né? Exatamente. 35? A taxa de fertilidade, que é a probabilidade de engravidar por mês do ser humano é em torno de 35, é muito baixa, né? Então, só que é cumulativa, por isso que se dá 6 meses ou 1 ano, né? Porque você espera aí, se o casal não tiver absolutamente nada, 35 por mês, que dentro de 6 meses a 1 ano, ele engravide mesmo assim. Mas é como você falou, se a gente for ver 35... É pouco, né? É pouco. E aí, quando a idade vai passando, esse percentual vai diminuindo. Vai diminuindo. E é a idade da mulher que importa nisso. Exatamente. Obviamente, após os 50 anos, geralmente, existe já uma queda da fertilidade masculina também. Mas a gente está falando assim, um espermograma normal, a gente espera de 15 a 20 milhões por ml de espermatozoides. Então, assim, milhões, né? E o óvulo, uma ovulação espontânea, um óvulo, né? E numa paciente que tem aquele número X já pré-estabelecido. Então, qual que é a diferença principal? Não existe uma célula-tronco dentro do ovário, tá? Então, isso é fácil da gente entender. O que é isso? A célula-tronco forma novas células. Então, a mulher, ela nasce com aquele X de óvulos, em torno de 500 mil, tá? Quando ela nasce e quando ela começa a puberdade, ela só vai perdendo aquilo. Nunca mais ela vai formar novas células. O homem não. A cada 90 dias,
Ele tem uma célula tronco, ele faz uma espermatogênese. O que é isso? Ele forma novos espermatozoides. Então, essa aqui é a grande diferença. A gente tem um banquinho e eles têm uma produção, né? Que pode, de acordo com alguns fatores, ou zerar ou regredir, mas geralmente é algo muito menos significativo. Isso. Exatamente. Agora, doutora, tem um outro fator, uma outra doença, se é que endometriose é uma doença, que é endometriose, né? Que muito perguntado aqui em todos os programas que a gente recebe, ginecologista, obstetra, especialistas em reprodução humana. Quando se fala em fertilidade, a gente esbarra também na endometriose. Me parece muito comum a endometriose. É bastante. Então, a endometriose é, como você falou, uma doença, tá? É uma doença ginecológica, é uma doença ainda de causa desconhecida, mas que causa uma inflamação crônica em várias estruturas pélvicas, tá? Então, acometendo aí as tubas, os ovários, todo o peritônio, até o intestino. Então, é uma doença que causa muita aderência como principal fator, entre outros, tá? A gente sabe que 15% da população mundial das mulheres tem endometriose, tá? E pelo menos aí uns 80% a 70% dessas mulheres vão ser subdiagnosticadas ao longo da vida. Ou seja, elas têm endometriose, mas elas não sabem que têm endometriose, apesar de ter tido todos os sintomas ao longo da vida. Então, elas têm um diagnóstico mais tardio ou às vezes não têm diagnóstico, tá? Dessas mulheres que têm infertilidade, tá? Então, você sabe que tem endometriose, 75% podem ter infertilidade, tá? Então, não é que é 100%, mas 70%, Isso 75%. não tratado, né? Não tratado, exatamente. Então, ter endometriose não significa que não vai conseguir engravidar. Não. Tem grande chance de não conseguir, mas isso é sem tratar, né? Porque uma vez que está diagnosticado, o médico não vai deixar passar, vai? Exatamente, não vai. E o que é mais importante, tratar na época certa, tá? Que é? Ela é uma doença crônica, é uma doença que geralmente nasce, a mulher nasce com ela, tá? Então, ainda não existe um gene específico, existem vários já determinados, existem famílias que a gente sabe que tem endometriose, então, ela é genética, tá? Então, você nasce com aquela predisposição e você a tem desde que você começa a menstruar. Então, você vai ver o histórico das pacientes, então, elas já têm cólicas, já têm alterações intestinais, desde São os as grandes primeiras sintomas menstruações. esses? Isso, assim, principal é cólica, tá? Então, tem que exterminar essa cultura de que mulher é normal ter cólica. Não é, né? Tá? Não é normal ter cólicas. Uma outra bem leve, mas assim, mesmo assim, não é, tá? Então, a gente tem que tirar tem isso mulher da cabeça. que todo mês falta ao trabalho, vai ao hospital, porque tem muita cólica. Não, às vezes não consegue nem levantar da cama e isso assim, não, é normal, ela sempre teve isso. É lógico que ela sempre teve isso, ela teve isso porque ela tem endometriose desde que ela começou a menstruar, tá? Então, geralmente é esse histórico. Alterações intestinais que cursam com a menstruação. Então, o que é isso? A mulher tem um intestino muito ruim, muito preso. Quando menstrua, ele solta, às vezes até tem diarreia, às vezes, eventualmente, até com sangue, tá? Então, dor para evacuar, bastante gases durante o período menstrual, tá? Isso é comum. A dor para ter relação, que a gente chama de dispareunia, tá? Geralmente de profundidade, então depende da posição, algum ponto, geralmente é mais... assim, agrava com o tempo, tá? Alterações urinárias durante a menstruação. Então, às vezes, durante a menstruação, quando ela vai urinar, dói, tá? Então, ela tem dificuldade. E a dor pélvica crônica fora do período menstrual, ou seja, aquelas incômodos no abdômen. Isso cursa junto, né? Cursa junto, exatamente. Não é então, só isso é uma cólica ou só uma dor na relação sexual. Sim, geralmente tá você tem pelo menos 2, 3 desses fatores. Legal. Você pode tê-los isolados, mas geralmente é uma conjunção dos sintomas, exatamente. E o que acontece nessas mulheres com infertilidade? Quando elas vão descobrir que tem endometriose, essa endometriose ela já fez
aí todas as alterações pélvicas, que tinha que fazer. o tempo suficiente, exatamente. Então, se você trata uma endometriose com 18, 20, 25 anos, ela é uma endometriose. Se você vai tratar próximo aos 40 anos, depois de todo esse tempo de doença, de inflamação crônica, ela é outra, exatamente. Então, você dificulta o tratamento. Tem telespectadora na linha, doutora. Quem fala conosco agora é Ângela, de Natal, Rio Grande do Norte. Oi, Ângela, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Pode tirar sua dúvida, fica à vontade. É o seguinte, eu queria perguntar para a doutora, porque eu já faço acompanhamento com a doutora aqui em Natal. Tá. Só que eu tive uma gravidez tubária e perdi uma trompa. E ela disse que eu tenho, meu ovário já está com a idade que eu tenho, vou fazer 39 anos. Tá. E essa aqui eu tenho não está boa, então ela achou muito difícil eu engravidar naturalmente, mas mesmo assim ela passou para fazer acompanhamento de 3 círculos de monitoramento, né, que chama da ovulação, para tentar engravidar. E passou em Dux para eu tomar. Só que eu fiz e não consegui engravidar ainda. Já faz mais de 3 meses, é isso? Já. E ela não me deu muita esperança, eu fiquei muito desanimada. Ela disse que eu tinha que fazer uma cirurgia para ver como é que está essa trompa, que é a única que me resta, se está boa ou não, se conseguir engravidar. Mas ela disse que mesmo assim não deu muita esperança. Depois da cirurgia eu consegui engravidar. Tá certo. Pela idade, né, que eu já tenho 39. Você tem alguma pergunta para ela, doutora? Ângela, e você sabe por que você teve essa gravidez tubária? Foi investigada a causa da sua aderência tubária ou não? Não. Só que depois dessa gravidez tubária, eu engravidei em 2011. Só que eu perdi. Você engravidou espontâneo? Isso, espontâneo. Tá. Aí perdi. E foi intraútero essa gravidez depois da tubária? Foi normalmente. Aí tinha uma formação, aí eu perdi. Aí depois... Tá certo, a gente perdeu caiu a linha da Ângela, mas a gente entendeu o que ela quis dizer, né? Obrigada, Ângela, pela sua participação. Doutora. O que a Ângela tem, na verdade, são 2 fatores aí em conjunto, tá? Então, a primeira causa é uma doença tubária, tá? Então, você tem uma gravidez ectópica nas tubas, geralmente se você tem uma predisposição, tá? Então, por quê? Quando o óvulo encontra com o espermatozoide, isso se dá, né? A fertilização se dá na ampola da tuba, ou seja, o óvulo encontra o espermatozoide nas tubas, fertiliza o óvulo, forma o embrião, e por movimento retrógrado, a tuba tem que levar o embrião dentro de 5 dias de volta para o útero. E ele tem que implantar. Cala. Por que a gente tem uma gravidez na tuba? Porque isso não acontece assim de uma forma correta. Então a tuba não consegue levar, geralmente por uma aderência, tá? Que pode ser consequente de uma inflamação pélvica prévia, pode ser a endometriose, que a gente estava falando, ou pode ser alguma outra cirurgia pélvica, como apendicite, por exemplo, alguma coisa que fez com que aquelas tubas ficassem aderidas. Até uma apendicite? Até uma apendicite. Qualquer cirurgia pélvica que você faça, principalmente consequência de uma infecção, que a apendicite é uma infecção, uma inflamação aguda, você tem uma chance, porque a cavidade ela é uma só ali, pélvica, né? Então você tem uma chance de aumentar essa aderência tubária. Tá? Então, é importante saber isso. Se você teve uma gestação ectópica, você tem uma chance muito maior de ter na tuba contralateral, na outra tuba. E ela perdeu essa... E ela perdeu, exatamente. Então, é muito comum que você tenha doença também, então você tem que ver por que ela teve. Então, se ela tem endometriose, se ela teve essa inflamação e fazer uma esterossalpingografia antes de tentar engravidar. Porque se você já tiver doença contralateral, você, mesmo engravidando, você tem a chance de ter outra ectópica ou você não vai engravidar mesmo, né? Por quê? Porque você tem uma doença tubária, tá? E uma tuba só. E
A Ângela tem a questão da idade, né? Então, 39 anos. Dá pra tem métodos de reprodução assistida que dá para fazer. Exatamente. Mas que também não pode esperar tanto. Tá Por isso que você fala de pular etapa. Até para chegar numa reprodução assistida com fertilização in vitro, por exemplo, você não pode esperar demais. Não pode esperar demais, exatamente. Uma tuba, 39 anos, pelo jeito ela falou que usou o Indux, não teve uma boa resposta, tá? Então, já se pensa em fazer uma fertilização in vitro, tá? Então, se... Não é que ela não vai conseguir realizar o sonho dela. Não, bem pelo contrário. Mesmo porque ela já engravidou, né? Ela engravidou 2 vezes, né? Então, ela tem chances. O que ela não pode fazer é aguardar muito, né? Então, ela tem que realmente, o que você falou, pular etapas, otimizar o tempo que ela tem. Perfeito. Eu vou dar uma paradinha no nosso bate-papo, mas eu volto, porque eu quero que a doutora fale todas as possibilidades, então. Ela falou algumas aqui que o casal faz junto, né? E aí, quando é preciso, ajuda, auxílio mesmo de equipe. Então, para fazer uma fertilização in vitro, por exemplo, é uma das alternativas, é a mais utilizada, tem risco de ter gêmeos, trigêmeos, daqui a pouquinho a doutora Paula tira essas dúvidas para nós. Lembrando que hoje, então, você manda sua pergunta sobre infertilidade. Estou esperando, aliás, tem vários comentários aqui de telespectadores que estão sempre ávidos por informação deste tema. A Paula Light, por exemplo, ela manda aqui pra gente, muito bacana que a gente está abordando esse tema hoje, que para o casal é um problema muito difícil. Ela está fazendo uma fertilização, está tomando hormônios, pede a torcida aqui da gente. Já tem nossa torcida, Paula, tenha certeza. É um processo difícil, doloroso fisicamente, que abala o emocional. A gente vai falar sobre tudo isso aqui também, viu, Paula? Porque quando vem a primeira dificuldade, então a nossa telespectadora coloca aqui muito bem, né? Tem até um cansaço físico mesmo, né? Porque você precisa procurar um especialista, tem que ir uma vez, tem que ir outra, você tem que casar a agenda, porque seu marido tem que ir junto, né? Fazer exame, que não é fácil. Nem quando a gente... É um exame de rotina, imagina quando é para realizar o sonho, Exatamente. né? E a própria administração de hormônios, que na maioria das vezes é injetável, isso, né? Então, são injeções. Quero saber se engorda, doutora, que é a grande preocupação das mulheres. Daqui a pouquinho a doutora fala tudo isso. Ela fala que adora o programa, elogia aqui um monte. Obrigada, viu? Você já tem a nossa torcida. Paula Light, nossa telespectadora, tenha certeza que você já tem a nossa torcida. E quando der o resultado aí positivo, você manda seu depoimento aqui pra gente também, que a gente gosta de vibrar junto com os telespectadores. Muito bacana. A doutora Paula Feedback continua aqui comigo. Daqui a pouquinho ela tira mais dúvidas. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre infertilidade. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Paula Feedback, está aqui comigo. Ela é ginecologista, especialista em reprodução humana. Está tirando as nossas dúvidas aqui. E antes de ir para o intervalo, eu perguntei para a doutora quais são as possibilidades, então. Então, a partir do momento que o casal... Então, quando a mulher tem menos de 35 anos, deixa eu ver se eu lembro aqui. Tá? Você me corrige, por favor. Menos de 35 anos, o casal tem, fazendo os exames, estando tudo normal, né? Porque um casal, quando planeja uma gestação, deve fazer os exames, né? O ideal é que faça. Nem sempre acontece, né? Mas nem sempre acontece. Tentou durante... Exatamente. Porque se algo for diagnosticado, já vai tratar, né? Sem tentar um ano. Sem tentar um ano, exatamente. Tentou, então, durante um ano, namorando quando tem vontade, durante 12 meses, não deu certo, hora de investigar. Isso. Ou namorando, o que a gente supõe que seja o período fértil, né? Então, que é assim, um ciclo de 28 dias, aí por volta do 14º, 12º até o 16º dia, assim, uma média, né? Mas, doutora, falar sobre isso é bem complicado, porque eu vejo históricos de mulheres que fazem até gráfico, então fazem planilha no computador, então sabem exatamente qual é o dia em que elas devem ter relação sexual, sempre com o objetivo de engravidar. Isso pode ser uma coisa muito chata, tanto para essa mulher, que vai ficar com expectativa lá no alto, sabendo que aquele é o dia, né? E para esse homem também. Que se sente pressionado, né? Mas é o que acaba acontecendo aí em quase 100% das vezes. Porque olha, você pensa num casal, né? Primeiro pode parecer até bacana, né? Então você faz a mulher preocupada, faz aquela tabela toda, né? Aquele gráfico. Nos primeiros meses, legal, então hoje é o dia, legal, bacana. Até você pode programar alguma coisa, mas 12 meses fazer isso. E isso vai gerando muita ansiedade e frustração a cada mês, exatamente.
assim, o parceiro se sente super pressionado, às vezes até corta, assim, o romantismo, o clima, e a paciente, ela acaba ficando frustrada mesmo, né? Então, essa vai virando uma bola de neve, vai gerando e a ansiedade, ela não cada vez maior. Atrapalha, sim. Não existe nada que você possa atribuir 100% ao estresse, tá? Não. Então, foram feitos vários estudos, é lógico que é muito difícil de você excluir, né? Então, você tirar todos os vieses, mas, teoricamente, assim, só considerar a ansiedade, ponto, como fator de infertilidade, não. Mas ela não melhora, ela só vai piorar algum outro fator, com certeza, né? E até pensar aí na relação do casal, né? Então, é muito frequente que a gente tenha aí problemas conjugais associados com a infertilidade, porque isso vai criando um problema ali, né? Junto com a infertilidade, né? Você vai criando um outro problema, que é a frustração todo mês. Agora, claro que assusta um pouco, quando a gente fala de idade, assusta um pouco, né? Você pensar que uma mulher até 35 anos deveria ter tido todos os filhos que ela deseja? Não todos os filhos, mas ela deveria ter iniciado a prole, digamos assim, tá? Que é como eu falei, hoje em dia a gente se preocupa um pouco mais com 37, né? E tá. Isso, a gente está falando também... Ganhamos 2 anos. A gente está falando também no mundo de que existe infertilidade, né? Então, também não é uma generalização, a gente não pode falar assim, não, todos os casais do mundo. A gente conhece várias pessoas, todo mundo conhece que, eu conheço que engravidou 38, 39, 40, 42, 43. Você não pode excluir também essa possibilidade. Exatamente. Né? É que o que a gente tem que pensar em estatística, é quando a gente pensa em números. Então, os números acabam nos assustando um pouco, tá? Mas, obviamente, a gente está pensando aí em estatística no grupo de casais inférteis, né? Então, a idade só vai piorar alguns outros fatores. Ao mesmo tempo, a gente tem a medicina trabalhando por nós, né? O nosso corpo não mudou, mas a medicina mudou tanto, né? Que hoje a gente tem uma infinidade aí de possibilidades. Isso, tanto de tratamentos, né? Que evoluíram muito radicalmente nos últimos anos, como de prevenção, né? Então, hoje em dia, o congelamento de óvulos é uma realidade. Né? Então, ele está aí disponível na maioria das clínicas com bons resultados, tá? O que não se tinha até uns 10 anos atrás. Então, hoje em dia, com excelentes resultados e até com valores, custos mais acessíveis, né? Que a reprodução assistida assusta muito em relação a isso, a valores, né? Mas, hoje em dia, isso também mudou, né? Isso também já teve aí uma melhora. É óbvio que ainda precisa melhorar um pouco mais, né? Para que fique mais acessível a toda a população. Vai melhorando, né? Sim, sim. Recentemente até foi aí publicado uma nova metodologia, assim, para você manter os embriões, né? Então, tudo tem assim, se voltado, a ciência, para que se torne mais acessível. E tem regra também, né? Para reprodução assistida. Não tem regra de implantação de embriões? Sim, sim. O que você tem de acordo com a idade, né? Então, você tem uma lei, né, nacional no Brasil, na qual você não pode transferir mais do que 4 embriões, tá? Isso é o máximo. Mas, de acordo com a idade, então você tem que seguir algumas regras, né? Então, assim, a mulher até 35 anos só pode transferir 2 embriões. Tá? A não ser que você tenha alguma justificativa para isso, então você justifique o porquê você quer transferir mais, em alguns casos específicos, né, que geralmente você tem que se reportar aí ao CRM. Tá? Entre 35 e 40 anos, no máximo 3 embriões, e acima de 40 anos, no máximo 4 embriões. Tá? Mas isso também tem mudado muito, tá? Então, esses 3, 4 embriões, até às vezes mais, se implantava muito no passado. Por quê? Porque a gente tinha resultados um pouco menos favoráveis na embriologia. Você consegue escolher melhor. Exatamente. Você tá implantando, né? Então, a embriologia ela evoluiu muito. Então, hoje em dia, você consegue ter uma boa qualidade embrionária que você não tinha antigamente. Até porque o casal, ele quer ter filhos, mas se os 4 derem certo, você
Daí Pode ter um problema. A gente tem uma complicação, né? Exatamente. Quadrigêmeos, até trigêmeos, são considerados gravidez de altíssimo risco, né? E uma complicação na qual você vai ter aí, eventualmente, repercussões de prematuridade ao longo da vida toda, né? Então, tem que se evitar ao máximo, né? Então, gêmeos ainda é considerado uma gravidez de risco, mas ainda é uma gravidez que a gente consegue ter, assim, excelente prognóstico, um pré-natal bem feito. Agora, trigêmeos já complica, exatamente. Quadrigêmeos nesse fato. Mais ainda. Agora, doutora, quando o casal busca, então, tem o seu ginecologista, que de repente não teve a sorte de ser você, que além de ginecologista é especialista em reprodução humana, foi indicado, então, por algum colega ou... Você buscou o seu auxílio, então. Já tentou, não deu certo, porque eu acredito que alguns casos já venham assim, olha, eu já tentei, já fiz, doutora, já fiz também, esse outro tratamento já fiz, não deu certo. Exatamente. Né? Então, chega já para você... porque precisam mesmo do auxílio, da assistência. Precisam fazer uma reprodução assistida mesmo, né? Esse casal vai ter uma conversa com você. E o médico, ele é meio um psicólogo, muitas vezes. Funciona na maioria das como vezes. Um psicólogo, especialmente quando você tá trabalhando ali com um sonho, né? Então, esse casal, ele quer ter filhos e ele te procura nessa esperança, né? Já teve casos, acredito que sim, vários, mas que uma consulta foi o suficiente para esse casal ficar bem tranquilo, voltar para casa e conseguir uma gestação? Sabe que já mais de uma vez, exatamente. E às vezes até devido a essa questão de você melhorar a ansiedade do casal, né? E muitas vezes porque faltavam alguns detalhes de orientação. Então, ali a questão do dia exato da ovulação, ou às vezes até a administração de algumas medicações que a gente ajuda na implantação. Então, alguns detalhezinhos que você ajustando facilmente, você tem um bom resultado. A pessoa não volta mais, não exatamente. Motivo, ou manda notícias, engravidei. Não, já aconteceram, assim, vários casos. Exatamente. É legal isso, né? Porque às vezes você precisa de uma conversa, alguém que realmente... Porque nem sempre o especialista, mesmo sendo especialista, ele te dá toda a informação que você precisa. Às vezes uma consulta um pouquinho mais rápida que o casal não conseguiu tirar todas as dúvidas, esqueceu de perguntar alguma coisa, por isso eu falo sempre para levar tudo anotado. Isso Leva mesmo. as perguntas anotadas, porque a gente chega... Quando tá de frente pro médico, a gente esquece. É isso certeza, aí, né? Tem telespectadora na linha, doutora. A gente fala agora com a Vivian, de Ibiporã, no Paraná. Oi, Viviane, né? Oi, Viviane, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda e fica à vontade para tirar sua dúvida. Obrigada. Então, é assim, eu fui diagnosticado que eu tinha síndrome de ovário policístico aos 11 anos de idade. Então, de lá pra cá foi uma luta, sabe? Eu já tive cistos grandes, agora, né, com o medicamento diminuiu. Só que ficou a síndrome, e daí eu também eu sou bem fortinha, bem gordinha, né? E tenho queda de cabelo, né? E de lá pra cá eu fui tomando uns medicamentos. Agora, por último, ela me passou um acetato de norethisterona. Aí eu queria estar perguntando para a doutora assim, se tem algum perigo de eu estar tomando esse medicamento assim, contínuo, né? Ou se eu devo parar, como que é? Viviane, deixa eu te perguntar algumas coisas. Você tem quantos anos? Eu tenho 28 anos. 28. Você quer engravidar já? Eu quero. Tá. Então tá em busca disso. Você tá buscando alternativas aí, meios de conseguir essa gestação, é isso? Sim. Tá certo. Obrigada, viu, Viviane? Um abraço pra vocês aí de Ibiporã. Doutora. Olha, não tem problema ela usar. O que ela tá usando é uma progesterona que ajuda a menstruar, tá? Mas, às vezes, esse uso da progesterona está mascarando uma anovulação, tá? Então, por quê? O que acontece? Quando você não ovula, você não forma o corpo lúteo, que é a cicatriz da ovulação, e não produz a progesterona e não descama o endométrio, tá? Que é o que a gente chama de menstruação. Então, o que ela está fazendo é mantendo esse ciclo com esse hormônio, tá? Que não faz mal nenhum, não tem problema, é um excelente tratamento, mas não necessariamente vai ajudar a Viviane a engravidar,
tá? O que ajuda muito no ovário policístico, tá? Então, é você perder peso, tá? Então, no caso dela, ela comentou que estava um pouquinho acima do peso. Então, é importantíssimo, é uma das primeiras condutas no ovário policístico, porque, eventualmente, só essa perda de peso já faz com que ela comece a ter ciclos ovulatórios. Porque a idade dela é boa, né? Exatamente, ela é super jovem. Excluir que ela tenha associado uma resistência à insulina e existem alguns medicamentos que ajudam a melhorar essa resistência à insulina e, inclusive, eles ajudam por si só a voltar a ter ciclos ovulatórios. E não dando certo nenhum desses métodos, é introduzir alguns indutores da ovulação, tá? Que daí ela vai precisar de um colega, um ginecologista, para que auxilie, mas geralmente ela tem que seguir esses passos. Mas não é perigoso, ela está preocupada com o hormônio que ela está usando, não. Ele não vai causar nenhum perigo, nem se ela eventualmente engravidar, não tem perigo. Tá. Nessa busca por tratamentos, doutora, às vezes, a gente já comentou aqui, é preciso tomar hormônios, administrar hormônios para conseguir engravidar. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, enquanto eu me posiciono para dar um recadinho para quem está em casa. A administração de hormônios traz muito medo para as mulheres. Tem muita chance de engordar. A primeira pergunta que as mulheres fazem. Primeiro, se engorda. Segundo, tem mesmo que tomar? Não tem nada que se faça antes? O hormônio é um dos primeiros tratamentos que se faz? Queria que você falasse um pouquinho sobre... E engordando, você entra de novo lá no outro risco, outro perigo da infertilidade que pode ser causado pela obesidade? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Tá, então assim, geralmente a gente preconiza que antes da administração de hormônios, tá, que se façam uma série de exames. Esses exames vão dizer para o especialista se existe algum risco maior do uso de hormônios, como, por exemplo, algum risco de um evento trombogênico, que é muito comum com a administração de hormônio, se essa paciente tem alguma doença que contraindique o uso de hormônios, tá? E não tendo, infelizmente, na maioria das vezes, quase que em 99% dos casos, a gente precisa administrar o hormônio, porque você fazer um tratamento de fertilização in vitro, por exemplo, mais complexo, que é o mais comum, é muito complicado você fazer para coletar um óvulo só. Então, é importante que você otimize o tratamento e isso se faz através da administração de hormônios. Tá? Em relação ao ganho de peso, é muito frequente que ela tenha uma retenção hídrica, ou seja, ela retém líquidos com a administração de hormônios. Tá? Isso, às vezes, cursa com 1,5 kg até no máximo 2 quilos, o que espera-se que após cessar os hormônios, ela perca devido aí só essa questão da retenção hídrica, tá? As mulheres que eventualmente engordam mais do que 2, às vezes até 10 quilos, existem casos que a gente ouve, né, que está bastante frequente, às vezes aí em blogs que a gente vê, isso geralmente está associado a um aumento da ingesta. Então, devido ao tratamento, a toda a ansiedade que ele causa, tá, e até aumento do apetite em algumas pacientes com o uso de hormônio, que acontece às vezes na TPM, por exemplo, essas mulheres acabam comendo mais e daí, em associação com os hormônios, elas ganham peso, tá? Mas a gente não pode atribuir a um tratamento de fertilização um ganho acima de 1,5 kg, 2. E geralmente esse ganho é com os hormônios. Tá? Excelente. Tem um monte de perguntas aqui, viu, doutora? Eu vou fazer daqui a pouquinho. Nós estamos de volta, entrando no último bloco do Consulta ao Doutor, que hoje fala sobre infertilidade. Ainda dá tempo de você ligar, participar, tirar sua dúvida ao vivo aqui durante o programa, 0 operadora 11 3337 5886 ou através da nossa página do Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Eu recebo a doutora Paula Feedback, que é ginecologista especialista em reprodução humana. Tá esclarecendo tantas dúvidas aqui, doutora. Você explicou um ponto importantíssimo aqui, que mesmo que a paciente for fazer, então, uma fertilização in vitro, ela toma hormônio que, na coleta, você não vai coletar só um óvulo, né? Exatamente, porque naturalmente... É um só. É um só, exatamente. Com raras exceções, que são aquelas mulheres que têm ovulação dupla. Mas isso é raríssimo, natural.
né? E você daí teria 2 também, né? Então, para você otimizar resultados, né? É muito complicado você fazer uma coleta de óvulos para ter um óvulo só, né? Então, além de ser difícil aí emocionalmente, financeiramente... Porque cada coleta desgasta, é um preço. Exatamente. Né? Então, acaba não sendo muito viável. Então, é assim, é quase que 100% obrigatório o uso de hormônios, né? Mas não necessariamente em quantidades exorbitantes. Mas o legal que você falou do ganho de peso, não dá pra culpar o hormônio, então. Você pode culpá-lo aí em 1 quilo, 2 quilos, exatamente, porque ele retém líquido. Eu tô falando de mulheres que engordaram 10, 15 quilos. Mas aí você entende por causa dessas associações. Então, o próprio hormônio gera um pouco mais. Tem mulheres, por exemplo, tem mulheres na TPM que elas têm esse aumento do apetite, né? Então, um aumento da ansiedade. Então, você está dando um hormônio numa dose muito maior do que a fisiológica. Então, é compreensível que ela tenha um pouco de ansiedade e algumas mulheres comem, não é que elas preferem, elas têm essa necessidade de comer mais, né? Então, e fora todos os fatores na vida que estão levando a essa situação também, né? Então, algumas mulheres têm predisposição a ganhar peso, tá? Mas você não pode culpar uma fertilização in vitro por 10 quilos, tá? Então, isso não é possível, é impossível que aconteça. E fazendo o acompanhamento médico, o médico tá sabendo também que essa mulher tende a comer um pouco mais, também vai guiá-la da dieta, né? E a função do médico você também. tem que fazer a sua atividade física, né? Tem que comer mas às vezes ela tá proibida de fazer atividade física, entendeu? Durante o tratamento mesmo. Tem também isso? A gente não deixa, sabe por quê? Vou te explicar. É porque o ovário, ele é um órgão que está suspenso na cavidade, ele tem um ligamento que é composto por um pedículo de vaso sanguíneo. E ele é pequeno. Quando eu te dou hormônio, eu aumento o volume desse ovário e o peso dele pode suspender nesse pedículo e fazer uma complicação gravíssima que a gente chama que é uma torção ovariana aguda, tá? Que geralmente você tem que intervir cirurgicamente super rápido, com um risco de necrose, perder. Então, assim, às vezes, coitada, ela não tem tanta culpa assim. Então, ela tá com hormônio, ela tá inchando, porque incha assim, tá com fome, tá nervosa, ainda não pode fazer ginástica. Então, é muito frequente que a ansiedade aumenta, né? Porque a atividade física diminui bem o estresse e a ansiedade, diminui. Né? Então, às vezes, ela não pode também, tá? Então, é importante, assim, que tenha uma análise completa. Correta. Exatamente, uma alimentação, restringir o sal, né? Porque como é muito edema, então incha muito, não é gordura, é líquido. Então, quanto menos sal ela comer, ajuda com drenagem linfática, tá? Então, também diminuir essa retenção de líquido, né? Então, tudo isso, um acompanhamento, eventualmente, se ela já tiver esse componente de estresse muito importante, psicológico, né? Que então, às vezes, se negligencia isso, então fazer esse acompanhamento. Tudo isso ajuda. Até porque você falou até de uma situação que às vezes o casamento fica em perigo ali. Você está querendo realizar o sonho que é dos dois, mas o estresse é tanto, o envolvimento ali emocional, o cansaço físico também é tanto, que você acaba tendo um casamento desestabilizado até. Exatamente, não é o primeiro, então a maioria acaba fazendo mais de um. Sim. Né? Então, porque estatisticamente é isso mesmo, tá? Então, apesar de ter melhorado assim a qualidade da embriologia, dos tratamentos, ainda é um tratamento que você tem aí 50%. Fertilização in vitro é o mais utilizado. Sim. Nas clínicas de maior complexidade, sim. São tratamento de fertilização in vitro. Quando precisa de uma intervenção, é a fertilização in vitro? Não necessariamente. Você pode fazer tanto o coito programado, como a inseminação intrauterina, né? Como a fertilização in vitro. Diferença de resultado? Depende muito do fator, mas se você for pegar generalizado, vamos pegar a estatística, de 15% a 20% com a inseminação de gravidez por tentativa e a fertilização você pode até chegar a uns 55%, às vezes até mais, entendeu? Então, mas depende do caso. Depende do caso. O motivo pelo qual você não consegue engravidar. Se você tiver uma causa menos complexa, no qual você tem os critérios que preenchem aí uma inseminação, você pode virar o 100% no primeiro tratamento. Não é o casal que escolhe.
técnica? Não é o casal que escolhe. É um especialista. Então, exatamente. É lógico que também você não vai impor um tratamento se o casal não quiser, tá? Então, é uma opção também. Agora, geralmente você orienta. Claro, o casal tá ali para essa orientação, né? E às vezes você tem opção também, né? Às vezes você pode fazer um ou outro, você pode. Mas daí você fala, olha, essa questão, tem a sua idade, tem isso. Você deixa também que o casal, junto com você na consulta, determine qual é o melhor tratamento. Mas em alguns casos não. Daí você tem que, sim, se existe uma conduta única, daí acaba sendo... Nosso tempo está acabando. Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores, homens e mulheres que nos assistem agora, estão nessa situação de tentativa de buscar ajuda, e os que ainda não estão. Então, as mulheres que estão em casa sabem que não vão ter filho agora e precisam, às vezes, dessa orientação. Vale a pena buscar um especialista? Ainda que você chega na sua consulta e fala, olha, não sou casada, eu sei que eu não vou ter filho nos próximos 2, 3 anos, mas eu acho que é importante eu saber se eu posso ainda esperar esse tempo todo, se está na hora de fazer o congelamento desse material. Queria que você falasse para quem está em casa nos assistindo, para prevenir também, né? Exatamente. Então, o que é importante, tá? Então, vocês estando casados ou não, tá? Mulheres, ou eventualmente até homens que têm algum fator aí de risco, já teve alguma doença no passado. Então, se você tiver, principalmente mulher, tá? Casada ou não, próxima ou acima de 35 anos, tá? Procura um especialista, avalie sua fertilidade e veja as opções que tem, que hoje em dia existem muitas, tá? Então, é melhor você prevenir, nem que seja mais pra frente, você falar, eu fiz aquilo, exatamente. Né? Óvulo é célula, exatamente. Não está falando aqui de congelar embrião, não é nada disso. Mas se você tem esse desejo de constituir uma família e você ainda não tem segurança em relação a quando fazer isso e a idade está chegando, então não custa você fazer uma avaliação da sua fertilidade, você ouvir um especialista, tá? E saber as opções que existem. E outro grupo que tem que se preocupar bastante são os pacientes que têm algum fator de risco. Então, eu já sei que eu tenho endometriose, eu já sei que eu tive uma gravidez ectópica, eu tive eventualmente um câncer, fiz uma quimioterapia, ou estou com câncer e vou fazer. Então, existe, por exemplo, você vai fazer uma quimioterapia, você pode... e não tem filhos, você é jovem ou não, mas nunca pensou em ter filhos, você pode preservar antes, isso principalmente em homens, tá? Que é super simples, é igual um espermograma, tá? Então, para mulher é um pouquinho mais complicado. Para mulher é um pouco mais complicado e, eventualmente, aquele câncer é hormônio dependente. Daí é um outro capítulo quando eu voltar aqui. Volta. Agora, para o homem é super simples, exatamente. E até, eventualmente, algumas formas de câncer da mulher também, tá? Então, você consegue, antes de qualquer forma de tratamento, prevenir. Então, o importante é você ouvir alguém que entende do assunto, tirar suas dúvidas e depois decidir, né? Se você vai querer, qual é o caminho que você vai seguir. E quem está em vias de repente, casal, já está pensando em planejar o bebê, uma conversa com você pode falar, acho que não dá para esperar mais, não. Exatamente. Vamos adiantar um pouquinho esse sonho que é tão gostoso, né? Vou deixar o contato da doutora, eu falei que ia valer a pena você assistir até o final, a doutora deixa um e-mail aqui, Paula Clínica Mal, é assim que fala? Clínica Mãe. É mãe de mãe mesmo. Mãe, você quer um L. Só que daí sem o cedilha. É Paula Clínica Mãe, sem o tio, @gmail.com. Paula Clínica Mãe, @gmail.com. O telefone 0 operadora 11 4305 6070. 4305 6070, 0 operadora 11, e o e-mail de novo, paulaclinicamãe@gmail.com. Mandem e-mails, doutora, nossos telespectadores mandem e-mail, na medida do possível responda eles, por favor. Com certeza. Obrigada por ter vindo. Volta, porque olha, a gente abriu um novo capítulo aqui nesse finalzinho de programa, para que a gente possa abordar numa próxima oportunidade. Obrigada por ter aceito o nosso convite, está sempre convidada a voltar. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Hoje eu conversei com a doutora Paula Fittbeck, ela é ginecologista, especialista em reprodução humana, tirou as nossas dúvidas aqui sobre infertilidade. A doutora vai voltar. Enquanto isso, conversem com ela aí pelo e-mail ou pelo telefone. Eu espero vocês aqui amanhã. Tenham uma excelente semana e a gente se vê. Excelente fim de tarde. Tchau.